Oi, pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E você já passou por um pedágio sem cancela e se perguntou como o sistema sabe exatamente qual carro passou por ali? Câmeras, sensores, conectividade e inteligência artificial estão mudando a infraestrutura das rodovias brasileiras. E o Free Flow é só uma parte dessa transformação. No episódio de hoje, vamos entender como funcionam essas estradas cada vez mais conectadas, quais são os desafios para levar essa tecnologia para o país e o que ainda vem pela frente. Você também vai conferir. Meta lucrou com anúncios de exploração infantil gerados por IA, tecnologia do Spotify quer transformar as compras online e Photoshop e outras ferramentas da Adobe chegam ao ChatGPT. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. E eu tenho um recado rapidinho. O podcast Canaltech está concorrendo para entrar no Top 20 do Prêmio IBEST 2026. E se você está ouvindo a gente agora, faz parte dessa conquista. Todos os dias a nossa equipe trabalha para levar até você as principais notícias, entrevistas e histórias que mostram como a tecnologia impacta a nossa vida. Se esse conteúdo faz diferença para você, dá uma força pra gente então. É só acessar o link que está na descrição desse episódio e votar no podcast Canaltech. Seu apoio é muito importante para nós. A expansão do Free Flow colocou em evidência uma mudança que vai muito além do fim das cancelas de pedágio. As rodovias estão ganhando câmeras, sensores e sistemas conectados capazes de identificar veículos, processar dados e até usar inteligência artificial nas fiscalizações. Para entender a infraestrutura por trás dessas tecnologias e os desafios para que elas avancem no Brasil, a repórter Elisa Fontes conversou com Daniel Fux, VP de inovação da Arquia e especialista em IoT, conectividade e transformação digital. Bora ouvir a entrevista. Bem-vindo, Daniel, ao podcast Canaltech. Muito obrigada por ter aceitado, esse convite nosso para conversar sobre uma mudança aí nas estradas, de quem está viajando pelo Brasil, ou então quem pega a estrada para trabalhar, que a gente sabe que é um meio também muito de trabalho e no dia a dia das pessoas. A gente tem visto aí a tecnologia cada vez mais presente dentro das rodovias assim, brasileiras. E também a gente viu a chegada aí dos radares com inteligência artificial e também do sistema agora, não tão agora, que já desde 2023 já está por aí, mas com a expansão mesmo do Free Flow, que é aquele pedágio, que é a cobrança automática que faz dos motoristas, enfim. Aí a gente está aqui mesmo para entender como é que a gente chegou a esse ponto, A gente viu que mudou bastante, as rodovias mudaram bastante para esses ambientes conectados, mas como é que essa mudança foi na prática, O que foi mudando ao longo dos anos para a gente chegar até aqui e até a gente pensar que as rodovias hoje, a administração das rodovias hoje depende muito da conectividade? Olha, eu acho que, claro, a tecnologia ela é muito importante, O que você falou, conectividade. Sem a conectividade, hoje a gente não teria esse tipo de opção, do Free Flow. O RFID, a evolução do RFID, dos leitores de RFID, a velocidade que você consegue ler o RFID e a tecnologia nesses pórticos, ela mudou muito, então acho que essas duas coisas, a conectividade mais esse e o OCR, porque nem todo mundo tem ainda as etiquetas eletrônicas, o tag. É melhor, eu acho, que para o usuário tendo o tag, mas, enfim, ainda já é feito com a leitura de placa também, que tem que ser feito em alta velocidade, com alta qualidade, Então a tecnologia tem um impacto muito importante. Mas acho que o grande motivador mesmo é o trânsito. Porque hoje, quando você vai numa estrada e você tem que pagar o pedágio lá na Anchieta Imigrantes, você fica numa fila se você não tiver uma dessas tags, E essa fila, num dia normal, que é de 10 minutos, num momento de feriado, aumenta muito e causa congestionamento na rodovia, E isso não interessa para ninguém, não interessa para a concessionária, não interessa para o usuário. Então eu vejo com muito bons olhos esse avanço, motivado pelo trânsito, pela própria necessidade da rodovia em fazer o free flow, ou seja, as pessoas continuarem fluindo.
acho que é uma tendência nos Estados Unidos também, se você for para lá, hoje em dia, todas as estradas estão dessa maneira, com a diferença que lá você já é debitado automaticamente num cartão pré-cadastrado lá no site do governo americano, né? Então, você associa a tua placa a um cartão e aquilo já é debitado automático. Eu acho que essa modalidade, pelo que eu tenha visto, ainda não está disponível no Brasil. Você tem que entrar e pagar, né? Se você não tiver o tag, o que é uma inconveniência para o usuário, mas o trânsito levou a essa necessidade, e a tecnologia trouxe a oportunidade de você melhorar isso para o usuário, né? Você comentou ali, né, que a identificação dos veículos é mesmo por meio da tag, ou então por meio mesmo da questão da placa mesmo, da identificação da placa do veículo, mas qual que é a tecnologia que está por trás disso, né? Qual que é a infraestrutura que precisa para um Free Flow funcionar, então os radares com inteligência artificial funcionarem? O Free Flow depende diretamente da conectividade, né, que é o que você mencionou no começo. Então, você pode ter casos onde até se usa satélite, se estiver numa região muito remota, que a estrada não está coberta por celular, mas se não, o 4G ele é mais que suficiente para transmitir os dados. É que o Brasil ele é muito diverso, né? Então, se você estiver numa estrada, talvez no meio da Amazônia, ainda não tem cobertura nessa estrada, o satélite pode ser necessário. Isso gera um atraso, mas esse atraso ele não tem um impacto significativo numa operação como essa, porque 2 segundos não fazem diferença, você não vai impedir o carro de trafegar, né? Então, o celular vai muito bem aqui para essa transmissão de dados, né? Então, você tem um conjunto aí de equipamentos onde o leitor de RFID ele fala com algum tipo de roteador, né, que esteja no próprio pórtico, e esse roteador talvez use até 2 conectividades diferentes. Usa o 4G, se estiver fora, usa satélite, ou vice-versa, enfim, né? Então, você tem essa opção de transação, porque ela é de leitura e não, ela não tem uma função atuadora, né? Ou seja, eu não bloqueio a passagem do usuário naquela hora, e mesmo no caso como a Dutra, que está implementando por quilômetro rodado, né? Que é bastante interessante, eu acho, para o usuário final, né? Porque ele paga pelo que ele usa, né? E não, estatisticamente, eu acho que você vai andar 200 quilômetros, né? Eu acho que é melhor pagar a verdade, né? Assim, o exato, né? Então, tudo isso é calculado pelo billing, pelo software que fica na central, e não existe um impacto, né? Uma atuação no pórtico. Então, isso permite que você use tecnologias com tranquilidade, mesmo que demore um segundinho a mais para retransmitir um dado, alguma coisa assim que faltar, né? O importante é a leitura acontecer via OCR ou via RFID, né? E o que a gente sabe também, Elisa, é que as empresas estão fazendo os dois. Então, mesmo que você fale, puxa, o RFID estava lá, mas a etiqueta às vezes não conseguiu ler porque a pessoa passou rápido demais, né? Não tem problema. Como também filmaram, né, o carro, a placa, o software faz lá se tiver os dois, ele vai sumir com uma delas, ele é inteligente o suficiente para não cobrar 2 vezes o usuário, né? Mas se não tiver os dois, eles falam, vamos cobrar pela placa, porque essa placa passou por aqui, né? Então, dá para a gente destacar, né, a importância da conectividade, né, e da conexão mesmo entre as tecnologias. Então, existem sensores, então, antenas, são câmeras. Se algum, né, desses elementos aí que formam todo esse parâmetro que é o Free Flow falhar, o que acontece, né? O usuário não vai pagar o pedágio, né? Então, até tem um ponto aqui que é importante, né? No caso do Free Flow por quilômetro rodado, né? Onde você precisa saber onde ele entrou e onde ele saiu. Então, eu realmente não li a regulamentação da Artesp para saber se a empresa, vamos dizer que ele lê no início e não lê na saída por algum motivo, ou vice-versa, né? Como é que ele vai estimar para cobrar esse usuário, ou se ele vai ter que dar como perdido nesse usuário? Essa ele não cobrou e pronto, né? Se ele só tiver uma das leituras. Então, talvez tenha alguma regra que aí permite cobrar por estimativa, mas em princípio ele não vai ser cobrado, esse usuário, né? Agora, é importante a gente ressaltar o seguinte, que se a conectividade estiver fora, a hora que ela voltar, aquilo vai ser transmitido para ela, né?
eles têm algum tipo de buffer, né, de storage, né, eu esqueci a palavra aqui para simplificar, no próprio pórtico, que guarda todas as transações para elas serem transmitidas para frente. Então, se tiver um problema de conectividade, ela vai segurar e vai transmitir daqui a alguns minutos, se for o caso aí de uma falha de conexão, né? Então, isso não vai ser perdido. Agora, se o leitor de RFID e, ao mesmo tempo, o leitor de placa, OCR, falhar, né, as câmeras, aí sim você tem uma perda de receita para a concessionária da estrada. Né? E aí a expansão, né, dessa tecnologia, ela ainda está ainda passando por alguns problemas aí que a gente tem visto, né? A questão mesmo da cobrança, né? O público às vezes não lembra, né? De vamos ter que baixar um aplicativo, isso, às vezes, baixar um aplicativo, entrar num site para realmente pagar aquele pedágio. Quais que são as limitações hoje que existem, né? Além disso, assim, e por que a gente ainda está falhando na implementação dessa tecnologia, né? Eu acho que com qualquer tecnologia nova, né, existe uma curva de adoção, né? Então o usuário tem que aprender, e eu acho que é importante que tanto a concessionária quanto o governo sejam flexíveis nisso, né? Então, eu acho, vamos dizer assim, no primeiro ano nós não te cobramos uma multa ainda, nós vamos te lembrar que você tem que pagar, você entendeu? E aí no segundo ano a gente passa a cobrar a multa, alguma coisa assim, para o usuário não ser surpreendido. Então acho que tem um papel aí do regulador de educar o cliente, né, de ajudar o cliente a se acostumar com a nova tecnologia. Nós não podemos esquecer que não são só pessoas que usam o celular todo dia que usam as estradas. Os motoristas das estradas, eles podem ser mais velhos, né? Ou podem não ser tão... esquece até a questão da idade, né? Senão vão falar que eu estou discriminando aí contra o pessoal mais velho, mas às vezes tem gente que não gosta tanto da tecnologia e não está acostumado a fazer isso, né? Então, acho que isso é um ponto que o regulador tem que levar em consideração, e a concessionária também. Eu acho que o usuário também ele tem que se inteirar um pouco mais, né? Porque quantas pessoas, por exemplo, verificam o número do 0800 de emergência quando entra numa estrada? Pouquíssimos. Isso é muito importante, você saber. Porque, poxa, você passou, Deus me livre, tem um acidente, você quer avisar a concessionária para vir ajudar a outra pessoa que se acidentou, sabe? Você não tem na mão, você vai ter que correr até o telefone de emergência. Pela regulamentação nova, as estradas não vão ter que ter os telefones de emergência a cada 1 quilômetro, né? Então, a gente, o usuário, também tem que fazer a nossa parte, que é começar a se preocupar um pouco mais com o que nós vamos fazer, né? Hoje a gente confia muito no Waze, por exemplo, e não sabe os caminhos, né? Então, eu, há muitos anos atrás, escrevi, inclusive, uma matéria chamada GPS Emburrece, né? Hoje a gente desaprendeu os caminhos. E aqui é a mesma coisa. Então, eu acho que a gente tem que entrar mais preparado na estrada, se preocupar com o carro, se preocupar com as regras da estrada, com serviços de emergência, você entendeu? E isso vai ajudar muito nesse processo de adoção de novas tecnologias. Eu acho que são esses dois lados aí que são fundamentais. Óbvio, se pudesse cobrar o uso de estrada direto no aplicativo da carteira de motorista, onde você vê os seus pontos, seria muito importante, porque existe um outro problema acontecendo que não é culpa do governo, mas infelizmente é responsabilidade do governo ajudar a tentar resolver, que é a fraude de multas, né? Não sei se você já recebeu, mas eu já recebi multa falsa e já paguei multa falsa, porque quando você olha, é muito próximo da verdadeira, né? E eu me considero um usuário, vamos dizer assim, uma pessoa que tenta não cair nesses golpes, né? E hoje eu não pago mais multa que eu recebo em casa. Todas as multas, quando eu recebo, eu vou lá no aplicativo, eu vou no site, verifico se a multa existe, aí eu pago a multa do que eu fiz de errado, né? Mas eu não pago mais baseado naquele documento que chega no papel. Então, eu acho que essa integração também seria muito importante para o usuário final, que num lugar só ele já receberia uma notificação e falar: opa, você tem um pedágio para pagar, entendeu? O usuário não quer ter um aplicativo de cada concessionária. Vou instalar o da CCR, vou instalar o da Imigrantes, vou instalar o da Anchieta. Eu sei que é o mesmo nesse caso, mas só dando como exemplo, né? Então, eu acho que o governo tem que pensar em como facilitar o usuário nesse combate à fraude e em ele lembrar de pagar, porque eu acho que a maior parte dos usuários não tem interesse em sonegar ou deixar de pagar o pedágio, ele só esquece, né? A vida é corrida, você tem outras coisas a fazer, então é importante que
as concessionárias e os reguladores, eles entrem em acordo aí para que isso chegue no mesmo lugar, entendeu? Acho que vai facilitar bastante também. A gente vê aí a própria questão mesmo que você comentou das fraudes, né? Qualquer funcionalidade nova digital, infelizmente, vira mesmo uma porta de entrada para golpes, né? A gente sabe muito bem disso. E, assim, entrando um pouco no assunto de inteligência artificial e falando mais de radares nesse caso, né? Na questão da fiscalização mesmo das estradas, como é que isso funciona, né? Como que a gente tem hoje inteligência artificial que consegue identificar ali falta de cinto, de segurança, ou então que o motorista esteja lá, né, usando o celular na estrada. Como que isso acontece? Eu estava discutindo isso com o pessoal da Aina, que é uma startup de computação, visão computacional, né, com AI, porque os algoritmos evoluíram muito, né? E nós estamos vendendo, por exemplo, uma solução deles que verifica se a pessoa ela está usando o capacete de segurança numa obra, por exemplo, ou a touca numa cozinha industrial, né, ou as luvas, assim por diante. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que notar é que esses algoritmos eles evoluíram demais, né, e com essa evolução, você tem essas detecções, né, que é o cinto, por exemplo. Ainda que, se você pintar um cinto, talvez, na sua roupa, ele vai se confundir, porque ele não tem ainda essa capacidade, né? Eu acho que é mais fácil pôr o cinto do que tentar pintar uma faixa no peito, mas tem de tudo nessa vida, né? Então, eu acho que a grande coisa que existe com a AI é que ela permitiu uma evolução desses algoritmos e essas para detecção de coisas na imagem, né? Muito grande, numa velocidade muito maior, porque antigamente você precisava que a pessoa passasse mais tempo, ou seja, mais quadros, né, mais frames gravados na imagem para você poder comparar e ter certeza que ele está ou não usando o cinto, ou que ele está ou não com o celular na mão, né? E hoje não, esses algoritmos eles funcionam numa velocidade muito maior, eles têm uma inteligência muito maior, né? E essa velocidade mais essa questão da inteligência faz com que a gente tenha um poder de detecção desses assuntos muito bom. Traz alguns problemas para o usuário também, né? Você citou dois casos, que é o caso do cinto ou o caso do usuário usando o celular, que é bom você fiscalizar o usuário, né? Porque o usuário não deve usar o celular mesmo no trânsito, tá certo? Mas, por exemplo, ele já cria um problema no caso de possibilitar os drones, os pórticos, que verificam a velocidade média na estrada. Então, às vezes vou sempre olhar pelo lado do usuário, né? Então, você fez a estrada inteira a 90 por hora, mas você teve que ultrapassar alguns caminhões. Então, naquele momento, você teve que aumentar a velocidade e ultrapassou o limite de velocidade. Isso acontece quando você está dirigindo, né? Às vezes tem que diminuir, às vezes tem que aumentar. Então, talvez, na média, numa determinada distância, pode ser que você chegou lá a 98 km por hora, né? Então, vai ser importante que o fato da inteligência dessas novas tecnologias permitir a multa por média de velocidade não significa que a gente precise realmente fazer isso daí, né? Ou como estão sendo os drones, né? Então, o drone, ele olha no momento, tudo bem, mas tem momentos que o usuário ele precisa, às vezes, dar um pouquinho mais de velocidade para uma ultrapassagem e a gente não pode ser tão... a inteligência artificial ainda não vai entender isso. Poxa, esse usuário ele acelerou só para poder fazer a ultrapassagem do caminhão, você entendeu? Então, a gente vamos ter que achar o equilíbrio entre a evolução dessa tecnologia, que permite que o drone identifique a alta velocidade, mas, ao mesmo tempo, aquela alta velocidade, às vezes, é justificável, né? Esse problema já acontece hoje em outras situações muito mais simples, né? E que talvez o AI possa ajudar muito. Por exemplo, se você estiver parado na Avenida Faria Lima, o que é normal em São Paulo, no trânsito, né? E tiver uma ambulância vindo atrás, você pegar o seu carro e pôr em cima da faixa de pedestre, talvez você leve uma multa. Mas você fez isso por uma coisa muito mais importante, que é permitir a passagem de um veículo de emergência. Então, a gente vai ter que fazer com que a inteligência artificial também seja aplicada em casos a favor do usuário, para que ele identifique que, poxa, aquela vez foi porque estava passando uma ambulância e justifica você atrapalhar o pedestre, né? Porque você está falando de salvar uma vida. Então, a tecnologia está evoluindo muito
e ela tem que ser usada para os dois lados, para defender e para fiscalizar o usuário, né, de maneira equilibrada. E aí, Daniel, você falou bastante da questão de como é importante a conexão, 5G, né, da estrada ali ser alguma forma, né, equipada com alguma rede, né, e isso é um desafio ainda, né, o que então precisa melhorar bastante ainda para a gente ter a expansão de free flows, né, pelas estradas aí, para além da conectividade, por exemplo, também. E uma última pergunta seria mesmo que outras aplicações que a gente pode ter de IoT, né, que a gente possa ver nas rodovias aí nos próximos anos. Tem alguma novidade aí que a gente pode esperar, né, de outros países também que podem ser aplicadas? A conectividade, o que está acontecendo, que eu acho que é muito relevante, foi o estímulo que foi dado nos leilões, né, de 5G, de frequência, para que as empresas coloquem cobertura nas estradas, e a obrigação também que foi colocado no leilão para as concessionárias de estradas, para que elas tenham como requerimento fazer a cobertura na estrada, né, assim, entrar em acordo com a operadora. O ponto que talvez esteja faltando aí, que é muito relevante, é que o investimento é alto para você fazer isso. Então, não vai valer a pena todas as operadoras colocarem antenas em todas as estradas a cada tantos quilômetros, porque a antena ela tem uma capacidade máxima, um alcance máximo, né? Então, isso é fundamental. Então, precisa se criar logo um modelo de parceria entre as operadoras para explorar em conjunto isso, com um rádio só, né? Ou algum tipo de home, enfim. Tem que se pensar muito bem nisso e rapidamente, porque isso vai ajudar também essa implementação e vai ajudar que a gente tenha essa conectividade espalhada nas estradas o mais rápido possível, né? Esses modelos criativos eu acho que são fundamentais para a gente ter essa expansão, para que as operadoras não sejam oneradas, para que as concessionárias não sejam oneradas, porque no final, o que aumenta de custo para eles repassam para o usuário, concorda? Então, quanto menos onerosa for essa implementação, melhor, né? Essa conectividade ela vai permitir uma série de coisas interessantes. Então, uma delas é o rastreio da carga, né? Porque hoje você rastreia o caminhão, na maioria das vezes, mas não rastreia a carga. A partir do momento que você tem mais conectividade, mais empresas vão ter interesse em colocar o seu próprio equipamento de rastreamento, talvez numa carga, né? E eu acho que isso é todo um modelo novo. A gente já tem para casos de roubo, mas eu acho que para casos de logística, vai aumentar muito isso a partir do momento que você tem conectividade, principalmente na área dos refrigerados, né, onde a temperatura ela é essencial para você saber se está ou não. Hoje, o que acontece? Você só sabe no final se a carga teve na temperatura certa o tempo todo, mas você não sabe se estiver esquentando, e aí você poder tomar uma ação preventiva de ligar para o motorista e falar assim, tua geladeira está com problema, para no próximo saída e vê lá a manutenção na empresa tal, que eles vão dar uma verificada e como que a gente resolve esse problema, para não perder a carga, assim, entendeu? Então, acho que tem essa parte. Uma parte interessante que eu acho que também vai ser explorada, e a gente começa a ver algumas coisas fora do país nisso, é no próprio peso do equipamento, né? Hoje o pedágio é por eixo, porque é o melhor jeito de você estimar quanto ele impacta a estrada, né? Qual é o custo daquele equipamento para a estrada. Mas a partir do momento que eu tenho conectividade o tempo todo e que tem novas tecnologias surgindo, tanto de medidores, nós estamos trazendo, por exemplo, para o Brasil uma empresa que coloca o medidor dentro do próprio pneu, onde eu sei pressão, temperatura e o peso estimado do caminhão. As câmeras também, com AI, permitem você avaliar o peso do caminhão, né? É meio estranho a gente falar até nisso, mas já tem hoje esse tipo de técnica, né? Então, você tendo isso na estrada, em vários pontos, e com essas tecnologias novas, baseadas na conectividade, vai permitir que a fiscalização com relação ao peso seja muito melhor. E aí, você fala assim, a fiscalização é para dar multa para o que está muito pesado. Talvez sim, mas também ela pode ser o seguinte, olha, eu posso cobrar menos num caminhão que está vazio, né? Então, acho que os dois lados são verdadeiros, sabe? O cara que estava andando com 8 eixos e aí sobe 2 eixos na hora que for passar no pedágio para pagar menos pedágio, ele vai ser punido. Mas a empresa que às vezes estava fazendo tudo certinho,
vai ser beneficiada, né? Então, eu acho que a tecnologia ela vai se transformar em coisas mais justas para o mercado, né? E vale ressaltar também que vai começar a permitir com mais acerto os carros autônomos, os veículos autônomos, né? Então, a gente precisa que o governo brasileiro se preocupe em regulamentar isso, para a gente não ficar para trás. Existe um problema social a ser olhado, que é a perda de empregos com a autonomia dos veículos, mas não podemos ficar para trás, porque isso impacta diretamente na produtividade e na logística do país, né? Então, é a hora da gente começar a olhar isso e aproveitar esse momento de novas tecnologias, de conectividade na estrada e pensar nessa parte aí de automação, né? De autonomia, entendeu? Sim, com certeza. Bom, muito bom, né? A gente deu para entender muito um panorama de como, né, a tecnologia tem mudado até mesmo o nosso caminho, né, diário. Além do carro em si, né, a gente está vendo que as estradas também estão se adaptando, mas eu agradeço bastante, Daniel. Foi ótima a nossa conversa. Obrigado a você, estamos sempre por aqui, tá bom? E vamos agora para o Giro de Notícias. Uma investigação revelou uma falha grave na moderação de anúncios da Meta. Segundo a revista Wired, pesquisadores do Tech Transparency Project, mais de 50 anúncios com conteúdo de abuso sexual infantil gerado por inteligência artificial foram encontrados em plataformas como Facebook e Instagram. Alguns ainda direcionavam usuários para ferramentas que criam imagens falsas de nudez. A Meta recebeu dinheiro pela veiculação dessas campanhas e afirmou que vários anúncios já foram removidos. A empresa também diz ter reforçado o uso de inteligência artificial para detectar esse tipo de conteúdo. Sabe quando o Spotify parece adivinhar qual música você quer ouvir? Agora, ex-executivos da plataforma querem levar essa lógica para as compras online. Eles criaram a startup Malachite, que usa inteligência artificial para analisar em tempo real cliques e pesquisas dos consumidores e reorganizar a vitrine da loja de acordo com os interesses dele. A tecnologia já está disponível para lojistas da Shopify e, segundo dados da própria empresa, chegou a aumentar em 31% a receita por visitante de uma loja. A startup acaba de captar 10 milhões de dólares para expandir a solução. E editar uma foto no Photoshop pode ficar tão simples quanto pedir o que você quer em uma conversa. A Adobe levou mais de 70 ferramentas de seus aplicativos para dentro do ChatGPT, incluindo recursos do Photoshop Premiere, Illustrator e Lightroom. Na prática, dá para usar comandos de texto para editar imagens e vídeos, adaptar conteúdos para Reels ou TikTok e até trabalhar com arquivos em PDF. E a proposta é facilitar tarefas que antes exigiam abrir diferentes programas e conhecer as ferramentas de edição. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de Marcelo Fischer e André Magalhães. A trilha sonora é do Guilherme Zomer, a edição de Yuri Souza e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!